Graças e paz, queridos, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui porque nós vamos continuar a nossa aula, sobre as posições teológicas da Igreja Protestante. E hoje nós vamos falar sobre o calvinismo, conversar, na realidade, sobre o calvinismo. Na aula passada, nós havíamos conversado sobre a teologia luterana, sobre as principais doutrinas da teologia luterana. E nós vimos que as principais doutrinas da teologia de Lutero são a justificação pela fé em Cristo e a teologia da cruz. Então, são as duas principais doutrinas que Lutero vai enfatizar na sua teologia. Então, a teologia luterana, ela enfatiza esses dois aspectos. A justificação somente por meio da fé em Jesus Cristo e a teologia da cruz, ou seja, a ênfase na obra de Cristo na cruz. Hoje nós vamos falar sobre o calvinismo. O calvinismo também enfatiza a justificação somente pela fé em Cristo e enfatiza, sim, a teologia da cruz. Mas o calvinismo, só que a maior ênfase do calvinismo é na ação soberana de Deus. O calvinismo, ele enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas criaturas e sobre as ações das suas criaturas. Deus é soberano, a ponto de Deus decretar todas as coisas. E ele decreta não porque ele viu o que iria acontecer, mas ele decretou até mesmo as coisas que aconteceriam, sejam boas e ruins. Só que no entendimento do calvinismo, Deus decreta as coisas ruins de uma maneira tão misteriosa em que ele não é responsável pelas coisas ruins que acontecem. Então isso é um mistério. O calvinismo, ele não consegue explicar como Deus consegue decretar o mal, como Deus consegue decretar, por exemplo, a queda e decretar até mesmo os pecados dos homens e ao mesmo tempo não ser responsável por isso. O calvinismo não sabe explicar. O calvinismo apenas diz isso e crê nisso. Tá? Então, você nunca vai conseguir encontrar um teólogo calvinista, por melhor que ele seja, você nunca vai encontrar um teólogo calvinista, por melhor que seja, que consiga explicar isso, porque para todos eles isso é um mistério. Deus decreta todas as coisas, inclusive o mal, mas ele não é responsável por esse mal que ele decreta. Então, isso é um grande mistério que só Deus conhece. Por isso que a ênfase do calvinismo é na total soberania de Deus. Tá? E o calvinismo, quais são as coisas que o calvinismo concorda com a teologia luterana? Primeiro, com a depravação total. O calvinismo, assim como a teologia luterana, diz que o homem é totalmente depravado em todas as suas faculdades. Espírito, alma e corpo está totalmente depravado, totalmente corrompido. E assim como a teologia luterana, o calvinismo acredita que o ser humano ele está corrompido nessas três áreas. É totalmente depravado, é totalmente incapaz de se voltar para Deus e está morto espiritualmente. E assim como a teologia luterana, o calvinismo concorda que o homem não tem livre-arbítrio para exercer com relação à sua salvação. O homem tem livre-arbítrio para poder tomar decisões morais, decisões éticas do dia a dia, com relação à sua família, seu trabalho, suas questões sociais, mas para o calvinismo, o homem não tem livre-arbítrio para tomar decisões no que concerne a salvação. Ele está totalmente destituído de livre-arbítrio. Então, ou seja, o homem é totalmente da ação soberana de Deus, da ação da graça soberana de Deus em alcançá-lo, porque ele é incapaz de desejar a Deus. E aí nós entramos no ponto em que o calvinismo enfatiza com grande veemência, que é a doutrina da eleição incondicional ou a doutrina da predestinação. Então, o que é essa doutrina da eleição incondicional, da predestinação? É isso. Uma vez que o homem está totalmente corrompido e inclusive a sua vontade, o seu livre-arbítrio está corrompido a ponto dele ser incapaz de se voltar para Deus, Deus então pré-ordena um grupo de pessoas para a vida eterna e o restante ele pré-ordena para a morte eterna. Então, nesse ponto, a única concordância que o calvinismo tem com a teologia luterana é com relação que a eleição incondicional, ou seja, Deus elege pecadores para a vida eterna sem levar em consideração fé prevista, arrependimento ou conversão prevista, não. Conversão, fé, arrependimento, boas obras são a consequência da eleição.
Ou seja, é a eleição e a predestinação que causam o arrependimento, a fé, a conversão, e não o contrário, né? Como nós vamos ver mais para frente quando nós estudarmos sobre a teologia arminiana. Mas tem uma diferença aí. Enquanto que Lutero não acreditava na pré-ordenação dos ímpios para a morte eterna, o calvinismo crê. O calvinismo diz que Deus, por causa do pecado dos réprobos, Deus destina eles para a perdição eterna. Não por causa do seu decreto em si, mas por causa do seu pecado. Enquanto que Lutero dizia que Deus apenas permitia que aqueles que não fossem eleitos continuassem seus pecados para sua condenação, Calvino vai dizer o contrário. Calvino vai dizer que Deus não somente permite que os réprobos continuem seus pecados, ele realmente decreta a destruição eterna desses réprobos. Então, essa é a diferença com relação à teologia luterana e o calvinismo quanto à eleição. Para a teologia luterana, a eleição é somente para a salvação. Para o calvinismo, a eleição é tanto para a salvação quanto para a condenação. Você pode ver isso no Sínodo de Dort, ou Cânones de Dort. Se quiser, eu mando para vocês em PDF depois para vocês lerem. Vocês vão ver que tem uma parte do Cânones de Dort, ou Sínodo de Dort, que fala sobre a eleição para a salvação e a reprovação, que é a eleição para a perdição eterna. Então, o calvinismo prega, ao contrário da teologia luterana, que prega apenas a predestinação para a salvação, o calvinismo prega uma dupla predestinação. Eleição para a salvação, que é incondicional, ou seja, que todos aqueles que são predestinados de maneira eficaz serão levados à fé, ao arrependimento e à conversão, e uma predestinação para a morte eterna devido aos pecados dos ímpios. Deus decreta de maneira soberana que essas pessoas serão eternamente perdidas. Tá ok? Outra coisa que faz com que a teologia luterana, com que o calvinismo seja diferente da teologia luterana, é com relação à expiação de Cristo. Porque para Lutero, a expiação de Cristo foi para toda a humanidade. Toda a humanidade. Cristo morreu por todos. Ele não somente morreu pelos eleitos, mas ele morreu também pelos ímpios, ele morreu pelos não eleitos, de uma maneira que dá também aos não eleitos a oportunidade de serem salvos, ainda que Lutero não conseguia explicar como isso acontecia, mas ele cria. Calvino também, de uma certa forma, ele acreditava nisso. Ele acreditava, assim como Santo Agostinho, que a obra de Cristo era suficiente para todos os homens, mas era eficaz somente para os eleitos, né? Então ele não cria, ele cria numa eleição, numa expiação eficaz para todos os eleitos, mas ele cria sim que de uma certa forma Cristo morreu de maneira suficiente por toda a humanidade, Calvino. Só que o calvinismo, após Calvino, ele não aceitou essa doutrina, né? Depois surgiram o que nós chamamos de calvinistas moderados, que voltaram a abraçar essa posição, né, de que a expiação de Cristo é suficiente para todos, mas eficaz somente para os eleitos. Mas até então o calvinismo, após a morte de Calvino, ele se tornou um quanto radical no seu início. E ele diz o seguinte, né, que a obra de Cristo é tanto eficaz quanto suficiente somente para os eleitos. A isso nós chamamos de hipercalvinismo, né? A teologia chama de hipercalvinismo, que são os calvinistas que criam o seguinte: a expiação de Cristo é somente para os eleitos e tão somente para os eleitos. Se ele tivesse morrido pelos réprobos, os réprobos seriam salvos. Então ele morre somente pelos eleitos. Mas como resolver a questão de todos na Bíblia? Porque se a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, então como que os calvinistas podem dizer que Cristo morreu somente pelos eleitos? Para os calvinistas, para o calvinismo, a palavra todos não se refere a cada pessoa indistintamente, mas se refere a cada judeu, gentil de todas as nações, de todas as épocas, de todos os tempos, que foram eleitos desde a eternidade para a salvação. Então é assim que os calvinistas interpretam a palavra todos na Bíblia. Os calvinistas não interpretam todos como Armínio, Wesley e os demais arminianos e os demais universalistas interpretaram, como todas as pessoas indistintamente, mas eles interpretam como todos os gentios e judeus eleitos de todas as nações, de todos os tempos, de todas as épocas,
para a salvação. Tá ok? Então isso tem que ficar muito bem registrado. Então, enquanto que para a teologia luterana a expiação de Cristo é ilimitada, é para todos, né? Não só para os eleitos, mas para os não eleitos, para o calvinismo a expiação de Cristo é tão somente para os eleitos. É eficaz para os eleitos e suficiente somente para os eleitos. Tanto que essa ala do calvinismo que crê de maneira mais radical, podemos dizer assim, na expiação particular, ele chama esses calvinistas moderados de arminianos. Aliás, eles não aceitam essa coisa de calvinista moderado, né? Porque quando eles ouvem essa palavra, eles entendem o seguinte, que o calvinista moderado é aquela pessoa que na realidade ele quer conciliar alguns pontos do calvinismo com alguns pontos da teologia arminiana, né? E eles são radicais em dizer, ou nós somos calvinistas ou somos arminianos, não tem meio termo. Então, por isso eles creem que a expiação de Cristo é somente particular. Então, sendo particular, a graça que vai salvar esses eleitos, ela tem que ser o quê? Eficaz e irresistível. É impossível que essas pessoas que foram predestinadas para a salvação e que tiveram a sua salvação assegurada por Cristo na cruz, é impossível que essas pessoas não sejam salvas. É impossível que elas resistam ao chamado da salvação. No momento certo, no tempo determinado por Deus, quando elas ouvirem a pregação da palavra, o que vai acontecer com elas? Elas serão chamadas para a salvação. E no momento que elas forem chamadas para a salvação, o Espírito Santo vai regenerar o coração delas de uma forma que vai ser impossível delas resistirem, e elas de maneira irresistível se arrependerão dos seus pecados e crerão em Jesus. Essa é a doutrina da graça irresistível. Enquanto que os arminianos creem que a graça pode ser resistida pelo homem, os calvinistas dizem o contrário. Não, a graça não pode ser resistida. Todos que foram eleitos serão de maneira irresistível salvos pela graça. E se arrependerão e crerão em Jesus. E aí nós vemos um outro ponto, que daí o calvinismo também concorda com a teologia luterana. Enquanto que Lutero diz que a regeneração ela antecede o arrependimento e a fé, Calvino também vai dizer a mesma coisa. Primeiro a regeneração, depois o arrependimento e a fé. Se o pecador não for regenerado, ele não irá se arrepender e ele não irá crer em Jesus Cristo. Então Calvino também pensava dessa forma. Então, dentro da teologia reformada, a regeneração ela é monergística. O que é monergismo? É o trabalho de uma única pessoa. Ou seja, o pecador está morto em seus delitos e pecados. E se ele está morto, é impossível que ele se arrependa dos seus pecados e creia se ele não for regenerado. Então Deus vem, regenera esse pecador por meio da pregação da palavra, claro, o pecador eleito, né? E no momento que o pecador eleito é regenerado pela pregação da palavra, o que acontece? Ele imediatamente se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, recebendo ele como Senhor e Salvador, como fruto dessa regeneração que foi operada nele, né? E assim como Lutero, Calvino também acredita, Calvino também prega que a justificação é somente pela fé, né? Uma vez que esse pecador regenerado, ele se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, ele é justificado. E o que é justificação para o calvinismo? É a mesma coisa para o luteranismo, né? Ou seja, é o ato de Deus nos salvar de toda condenação, ou seja, é o ato em que Deus nos absolve de toda condenação e nos declara justos diante dele. Então Deus, ele nos absolve de toda condenação dos nossos pecados e ele nos declara justos diante dele, né? Ele nos aceita como justos. Então, isso é justificação, né? E só pode ser recebida por meio da fé em Jesus Cristo, né? Só que é preciso ficar claro, tanto para o luteranismo quanto para o calvinismo, não é a fé em si não tem o poder de justificar. A fé é apenas um instrumento da justificação, porque quem justifica é Jesus, quem justifica é a graça de Jesus, é o sacrifício dele na cruz. A fé é só um meio da graça por meio do qual Jesus nos justifica. Então isso precisa ficar muito claro, tá? Enquanto que para alguns, depois mais para frente, principalmente para as alas mais arminianas, wesleyanas, a fé ela vai ser a causa da justificação, tanto na teologia reformada, que é constituído pela teologia luterana e pelo calvinismo, a fé não é a causa da salvação. A fé é só um instrumento. O que causa a salvação é a graça, é o Senhor Jesus. O que causa a justificação é o sangue de Cristo derramado na cruz.
é o próprio Senhor Jesus, tá bom? Então isso tem que ficar claro também para a gente, né? O outro aspecto também é com relação agora à santificação, né? Enquanto que para Lutero, ou seja, o calvinismo concorda, junto com a teologia luterana, que a santificação é um processo, né? Só que há uma diferença entre os dois. Enquanto que Lutero dizia que a santificação era apenas um processo, o calvinismo vai dizer o seguinte, né? Que a santificação ela tem dois aspectos. Primeiro, a santificação posicional ou imediata, como alguns calvinistas mais tarde vão chamar, né? E a santificação progressiva ou gradual. Então, o que é a santificação posicional ou definitiva? A santificação posicional ou definitiva é a santificação que acontece no momento da nossa justificação. No momento em que cremos em Jesus e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos coloca em Cristo. E no momento que Deus nos coloca em Cristo, posicionalmente, ele nos torna justos, ele nos torna santos, ele nos torna irrepreensíveis, inculpáveis. Então, para o calvinismo, toda vez que nós encontramos textos da Bíblia que diz que nós somos inculpáveis, irrepreensíveis, santos, perfeitos, completos em Cristo, não está se referindo a algo interior, está se referindo a uma posição que temos em Cristo, né? Quando somos justificados, passamos a ter uma posição em Cristo. E qual é essa posição em Cristo? É uma posição de inculpáveis, santos, irrepreensíveis, santos, justos diante de Deus. Então, Deus nos vê assim. Então, segundo o calvinismo, essa santificação posicional, ela é imediata. Acontece no momento da regeneração e da justificação. Não é? E essa posição dentro do calvinismo, ela é irreversível. Uma vez que nós temos essa posição em Cristo, essa posição não pode ser perdida. Então, Deus nos vê assim. Deus nos vê em Cristo. E no momento em que Deus nos vê em Cristo, ele nos vê como santos, irrepreensíveis, inculpáveis, perfeitos, completos, tá? Bem, se a santificação posicional é uma obra imediata que acontece no momento em que eu sou justificado pela fé em Cristo, a santificação gradual, ela é subjetiva, ou seja, ela acontece no meu interior. Apesar de eu ser posicionalmente santo em Cristo, com relação à minha natureza humana, eu ainda sou depravado, eu ainda sou iníquo, eu ainda sou ímpio, segundo o calvinismo. E porque ainda eu tenho uma natureza iníqua, ímpia, depravada dentro de mim, eu preciso do processo da santificação. Então, o que é o processo da santificação gradual? É o processo em que eu preciso morrer diariamente para o pecado e ser vivificado diariamente para uma nova vida. Né? Enquanto que com relação à minha posição em Cristo, eu já estou morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo. Com relação ao meu andar diário, eu preciso crucificar a minha natureza pecaminosa todos os dias e me revestir todos os dias da nova natureza. Assim como Lutero, Calvino também crê que o cristão possui duas naturezas dentro dele. A velha natureza e a nova natureza. A carne e o espírito que guerreiam o tempo todo dentro do regenerado. E que o regenerado, o justificado e aquele que está posicionalmente santificado precisa realmente mortificar essa carne e se revestir do Espírito Santo dia após dia. Porque, apesar de termos uma posição de santidade, essa posição de santidade não elimina a nossa natureza pecaminosa. Essa posição de santidade é uma posição legal, espiritual, objetiva, mas nosso caminhar subjetivo no nosso interior, precisamos fazer com que essa posição seja refletida. E para isso precisamos trilhar o processo da santificação. Né? E por fim, a questão da perseverança. Né? Ou seja, Lutero fazia separação entre segurança eterna e perseverança. Para Lutero, todos aqueles que foram justificados pela fé estão eternamente seguros, mas nem todos irão perseverar até o fim. Serão salvos, mas serão eternamente disciplinados por Deus na eternidade. Enquanto que aqueles que perseveraram não serão. Para Calvino, não. Para Calvino, segurança eterna e perseverança dos santos caminham juntas. Calvino dizia que era impossível uma pessoa se dizer eternamente segura em Cristo
e não perseverar. Se eu digo que eu estou eternamente seguro em Cristo, mas eu não persevero no Senhor Jesus, então a minha certeza de segurança eterna é falsa, Calvino dizia, né? E se eu digo que eu persevero na fé em Cristo, mas eu não tenho certeza de que eu estou seguro nele, eu preciso realmente rever a minha perseverança, porque ela pode ser uma armadilha para eu cair num legalismo. Então, perseverança e segurança, Calvino dizia, precisam andar juntas, porque elas são unidas, elas são inseparáveis. Separar a segurança em Cristo da perseverança é mutilar o Evangelho. Quem está eternamente seguro irá perseverar até o fim. Isso quer dizer que o cristão não peca mais? Não. Muito pelo contrário, Calvino dizia que nós, mesmo regenerados, temos ainda uma natureza perversa que precisa ser diariamente crucificada e que se nós nos descuidarmos dessa natureza, nós cairemos em pecado e teremos momentos de apostasia na nossa vida. Mas aquele que foi verdadeiramente regenerado, por mais que caia em pecado e por mais que tenha momentos de apostasia, ele não vai perecer nisso. Ele vai renovar sua fé, o seu arrependimento e vai continuar caminhando na salvação. Esse é o entendimento do calvinismo com relação à perseverança. O cristão, ele vai ter seus momentos de falhas na fé? Vai. O cristão, ele vai ter seus momentos em que ele, infelizmente, vai ser derrotado pelo pecado, pela sua própria natureza caída? Vai. Mas se ele é verdadeiramente regenerado, ele sempre vai se levantar e ele sempre vai continuar caminhando, olhando para Jesus, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida piedosa, buscando uma vida correta diante de Deus. Esse é o entendimento do calvinismo com relação à perseverança. Ok? Espero que você tenha gostado desse bate-papo nosso. Tá? Semana que vem nós vamos voltar a falar sobre a teologia anabatista. Tá? Uma teologia que não é falada em nossos dias, né? Infelizmente, os anabatistas é um grupo que foi esquecido, né, da história da igreja aí, praticamente, mas eu acho importante falarmos da teologia deles, porque muita coisa interessante que a igreja pratica e crê durante a história também tem o legado desse grupo, dos anabatistas. Então, espero por você semana que vem para nós conversarmos um pouco sobre os anabatistas, tá bom? Um abraço.